Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Embasa. Nas lições de hoje nós trataremos acerca da legislação federal, mais uma lei nova, a Lei 9.433 de 1997, tá? Essa é a lei federal que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Nós trataremos aí inicialmente do seguinte: quando nós tratamos desta política, nós precisamos entender em um ponto de número 1 o que nós denominamos de abrangência, ou seja, sobre quem repercute a legislação que estabelece esta política nacional envolvendo os recursos hídricos. Ora, quando nós mencionamos que se trata aí de uma política, atenção, nacional de recursos hídricos, o ponto-chave é que a palavra nacional, o ponto-chave é justamente o quê? Que a palavra nacional, ela se aplica a todos os entes federativos. Então, a expressão nacional é diferente da expressão federal. Se eu estivesse falando em política federal, apenas se aplicaria à União. Como é uma política nacional, caneta brega, aplica-se a todos os entes federativos. Então, aplica-se a todos os entes federativos. Então, estabelece diretrizes para a União, para os estados, para os municípios e, consequentemente, para o Distrito Federal. Então, quando nós tratamos deste aspecto, o primeiro ponto que você precisa enxergar é justamente a ideia da abrangência da legislação. Após constatar esta abrangência, nós temos aqui alguns conceitos que são conceitos de extrema importância. Então, nesta base conceitual, nestes conceitos importantes que estão previstos na legislação, nós temos três grandes grupos. E quais são esses três grandes grupos? Nós temos as questões atinentes aos fundamentos atrelados à Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos os objetivos, também relacionada à referida política, bem como a questão atinente aos aspectos das diretrizes gerais de ação. Nós temos ainda a maneira como será a atuação do poder público no tocante a esta política nacional. Então nós temos as diretrizes gerais de ação no tocante à Política Nacional de Recursos Hídricos. Então o que deve estar claríssimo na sua mente? Que quando eu falo na situação dos fundamentos, isso é diferente dos objetivos, que é diferente também das diretrizes gerais de ação. A partir deste aspecto, faz-se necessário uma análise individualizada, uma análise específica de cada um desses conceitos, ou seja, de cada um dos itens aplicados à Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, esta análise individualizada, ela nos permite evidenciar alguns aspectos que poderão ser objeto de avaliação no seu concurso. A primeira ideia aqui é a ideia de fundamentos. Quando nós falamos em fundamentos,
que fique muito claro, a palavra fundamento, ela nos remete a pilar, ela nos remete à base da política nacional. Então a base da política nacional, ela está atrelada a alguns pontos, principalmente de configuração do bem principal, que é a água, quando você pensa em recursos hídricos. Tá? Então a base da configuração deste bem principal, ela se dá da seguinte forma. A primeira ideia, justamente, é a de evidenciar a água em termos de sua configuração. A água, ela se enquadra como um bem de domínio público. Ora, a água é um bem público. E por ser um bem público, lógico que a ideia é justamente você abarcar o máximo possível de pessoas. Então você traz íncita, quando você traz a ideia de um domínio público, de você buscar justamente o atendimento das necessidades gerais da sociedade. Então aqui a ideia do atendimento de situações envolvendo as necessidades gerais da sociedade. E é justamente por possibilitar o atendimento, ou pelo menos por buscar possibilitar esse atendimento das necessidades gerais, que você deve observar o seguinte, que a água, ela se encontra ou ela se enquadra na condição de um recurso natural. A água, ela se encontra na condição de um recurso natural. Só que como os recursos naturais, de modo geral, se trata de um recurso natural, atenção, limitado. Se é limitado, qualquer tipo de gestão deve ser de forma a possibilitar uma economia progressiva de água, aliás, para assegurar um objetivo, que é assegurar que a água ou os recursos hídricos estarão disponíveis no cenário atual, bem como para gerações futuras, tá? Em condições adequadas para uso, mas a gente chega lá falando dos objetivos. Então a água é um recurso natural limitado e que é um recurso dotado de valor econômico. Dotado de valor econômico. É claro que você tem situações relacionadas ao seguinte: você não pode tratar a água da mesma forma, ou pelo menos em termos, quando a gente fala de utilização, você tem locais que você tem uma disponibilidade maior, tem locais que tem uma disponibilidade menor. Isso acontece muito no Brasil. Nós temos, por exemplo, uma região conhecida como Polígono das Secas, que pega não só estados do Nordeste, como pega também a questão da região norte de Minas Gerais. Então, você deve fazer também uma utilização prioritária em algumas circunstâncias. É aí então que nasce o ponto 3 desses fundamentos, que envolve justamente as situações de escassez. Quando você tem uma situação de escassez, se você já não pode utilizar a água de forma indiscriminada em situações de abundância, nas situações de escassez, pior ainda. Então é justamente aqui o fundamento a ser estabelecido, que a legislação traz um uso prioritário desses recursos, principalmente nas situações de escassez. O uso prioritário, ele envolve dois prismas. Quais são esses dois prismas? Primeiro, a ideia do consumo humano. E além do consumo humano, a ideia de você possibilitar que os animais, eles não fiquem numa situação que a gente traz, que é a situação da sede, né? Então é justamente a ideia envolvida na dessedentação, que envolve justamente os animais, tá?